Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 22. Vamos ler até o versículo 24. Amém? Glória a Deus. Diz assim a santa, bendita e eterna palavra de Deus: mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a uma companhia incontável de anjos, a igreja e a assembleia geral dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos homens justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que comunica algo melhor do que aquele de Abel. Amém? Glória a Deus. Eu resolvi ler essa passagem aqui, pensando, hoje o culto, realmente Deus tem falado conosco aqui, Os irmãos perceberam as palavras, como que elas estão em concordância? Quem faz isso é o Espírito Santo, irmãos. Só Ele que conhece, tudo. Então, pensando que nós estamos vivenciando hoje, realmente um dos tempos mais difíceis da humanidade, Na era moderna, chamada era pós-moderna, ainda não havia tido uma dificuldade como nós estamos vivendo agora, no que tange a questões sanitárias, saúde. Teve no início, do século, em 1918, teve a gripe espanhola, matou 50 milhões de pessoas. Não existia os recursos que existem hoje. Morreu muita gente, e principalmente o que eles dizem a segunda onda, na chamada segunda onda. Então, irmãos, haja vista nós estarmos vivendo isso, momento de muita tristeza, apreensão, luto, medo. Quantas pessoas estão... Tem pessoas que estão apavoradas, não querem sair nem de casa. E quem passou por essa doença sabe como essa doença é terrível, Sobretudo aqueles que evoluíram para um quadro um pouco mais grave. Então, irmãos, é tempo de nós não só buscarmos a Deus, conforto nele, mas é tempo também de nós pregarmos a palavra de Deus como nunca, a respeito das coisas futuras, as coisas vindouras. Essa palavra hoje de reflexão para nós aqui, é uma palavra de conforto, Para todos nós que amamos a Jesus e aguardamos a sua vinda. É necessário aguardar a vinda de Jesus a qualquer momento. Está muito próximo. Os sinais, eu nem estou falando aqui do arrebatamento da igreja, viu? Quando eu falo segunda vinda de Jesus, eu não estou me referindo ao arrebatamento da igreja. O arrebatamento pode acontecer agora, ainda agora. É iminente, não precisa de sinais. A qualquer momento pode acontecer, porque a Bíblia separa o que é o dia de Cristo, chamado dia de Cristo, que é a segunda vinda de Cristo, e ainda tem um outro dia chamado dia de Deus, que é o momento em que o Pai, o ancião de dias, vai derramar sua ira sobre a humanidade, sobre o mundo. O arrebatamento pode acontecer ainda agora, nós não sabemos. A segunda vinda de Cristo, ela acontece 7 anos depois do arrebatamento, que é chamada parousia, quando Jesus vem de modo visível para vencer o anticristo. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero mostrar para os irmãos aqui nessa noite que nós precisamos servir a Deus com fidelidade, para que nós possamos alcançar, herdarmos a vida eterna. Os irmãos perceberam, prestaram atenção no texto que nós acabamos de ler? Compreenderam o texto? Vocês entenderam aí o texto que nós lemos? Mas chegastes ao monte Sião. Sião é na verdade Sião, com TZ, Sião. Sião aqui está escrito em português. A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e uma companhia incontável de anjos. Isso aqui não aconteceu ainda. No mundo espiritual, no chamado reino de Deus,
Nós já estamos inseridos nesse reino de Deus. Mas, literalmente, nós não chegamos nessa cidade celestial ainda. Mas o texto está dizendo que nós já chegamos. Porque Deus trabalha com um tempo diferente, eu já ensinei isso aqui. Nós trabalhamos com passado, presente e futuro. Na Nova Jerusalém, que é essa cidade santa, onde vai morar todos os salvos de todos os tempos, estou falando da igreja, não da nação de Israel, lá eles contam, é contado assim, era e há de vir, né? Então nesse momento, lá tem 3 estágios a Nova Jerusalém, porque o tempo de Deus não é o nosso. Então a Bíblia diz, aquele que sempre que falar de Deus, de Jesus, é no presente, porque Ele nunca está no passado e no futuro, Ele é presente em todos os momentos. O escritor aos Hebreus, aqui mesmo nesse livro, se você ler o 13, versículo 8, ele diz, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Isso aqui é até difícil da gente entender, porque a nossa mente, como a irmã Roberta disse, ela é muito pequena. Ela não consegue entender aquilo que transcende essa metafísica aqui, né? A metafísica é aquilo que vai além desse corpo, das coisas que a gente pode tocar. Então, irmãos, eu fiz questão de ler esse texto, porque nós podemos pensar, partindo do pressuposto, de que não aconteceu isso aqui ainda, nós não chegamos lá ainda, mas ele já está falando como se já tivesse acontecido, porque haverá um tempo em que todos os salvos, nós vamos ler aqui na Bíblia, quando vai acontecer isso, todos os salvos vão estar reunidos nessa cidade. E quando Jesus, em João 14, ele diz que vou preparar-vos lugar, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, né? Ele está falando não do lugar da Nova Jerusalém. Ele diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas, João 14. Ele já está dizendo da cidade, que lá já existe, já tem as moradas, já tem os palácios de marfim, os palácios celestiais que o salmista discorre sobre isso, né? No Salmo 87 e assim por diante. Mas quando ele fala, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, se você continuar lendo todo o capítulo 14 de João, ele vai dizer, para onde eu esteja, vós estejais também. E ele diz, eu e o Pai somos um. Significa que o lugar que Jesus está dizendo, é onde o Pai está. Onde o Pai está, Ele está. E aonde Ele está, Ele quer que a sua igreja também esteja. Mas para que isso aconteça, nós precisamos caminhar firmes até o fim, sem olhar para a esquerda nem para a direita, sem perder o foco, sem se esquecer, sem deixar de ser fiel. Mesmo que nós vamos errar em muitos momentos, mas nós precisamos estar prontos para admitir que nós erramos, nos arrepender e dizer, Senhor, não me deixe perder a minha esperança, perder a vida eterna, e como diz Davi, que eu citei aqui no Salmo 51, não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu espírito, porque para o cristão não há outra coisa melhor do que estar na presença de Deus. Se você ainda não tomou decisão, hoje é uma noite especial, Jesus está falando claramente aqui. Então, irmãos, quero ler um texto com vocês em Mateus 24, versículos 13 e 14. Glória a Deus. Preste bem atenção nesse texto. Nós vamos compreender que não existe duas vindas de Jesus. A segunda vinda é uma só. O arrebatamento, ele pode acontecer a qualquer momento, que é quando a igreja será tirada. Olha lá, Mateus 24, 13 e 14. Quem perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Observem que o versículo 13 diz que aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então que fim é esse? Até o Mateus 24, do capítulo 1 até o versículo 13, pode ser aplicado para os nossos dias. A partir, se você for ler um pouquinho antes do versículo 13, você vai ver Jesus falando de epidemias, de pestes, guerras, terremotos, fome em vários lugares, intensificação dos cataclismas, vulcões. Nós estamos vendo isso aí
já há muito tempo. Já está acontecendo há muito tempo. Isso daí não são prenúncios do arrebatamento da igreja. São prenúncios da segunda vinda de Cristo. Porque o arrebatamento, como eu disse, para nós entendermos, pode acontecer a qualquer momento. Ainda quem sabe hoje. E aí os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois a Bíblia diz que aqueles que estiverem vivos, eles serão transformados num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 52 e 53. E a Bíblia diz que nós então encontraremos com aqueles que morreram nos ares, para estar para sempre com o Senhor. Os mortos ressuscitarão primeiro. Aqueles que já partiram com Cristo, eles estão no paraíso, como nosso querido amigo pastor Fábio, aguardando o momento da ressurreição, para que o espírito e a alma dele venham até o local onde ele foi sepultado, e se una novamente com o seu corpo será glorificado, e então ele será novamente, trazer de novo a vida, né? Nós falamos de ressurreição, nunca reencarnação, porque não existe essa história de que o homem morre, e depois ele volta de novo em outro corpo, depois ele volta no outro, várias vidas. Isso não é bíblico, isso é pagão. E a Bíblia diz em Hebreus 9, 27 aqui, que o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois segue-se o juízo. Eclesiastes capítulo 12, como já foi citado pela irmã Eliene e pelo Danilo, a Bíblia diz que a morte sela o destino da alma. Então, enquanto nós estamos vivos, há esperança. A partir do momento que nós morrermos, selou-se o nosso destino na eternidade. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, é que, quando chegar a grande tribulação, e nesse momento nós já ensinamos aqui que a igreja já foi tirada, a grande tribulação não é isso que nós estamos vivendo aqui agora não. Tem pessoas pregando aí que já nós estamos na grande tribulação. Não existe isso aqui, irmão, não é nem um lampejo do que vai acontecer na grande tribulação. Imagine se a grande tribulação vai ter pessoas fazendo churrasco, andando de moto do jeito que nós estamos vendo aqui, ó. Nada disso, será um tempo de angústia, o qual nunca houve. Isso é vaticinado pelo profeta Daniel no capítulo 12 do seu livro, e é ratificado por Jesus em Mateus 24. Um tempo de angústia o qual nunca houve. Terrível. Isso que nós estamos vivendo agora não vai ser nada perto da chamada tribulação e grande tribulação, depois que a igreja for tirada daqui. Então, irmãos, a grande tribulação, ela será marcada por uma série de eventos catastróficos que vão acontecer, cataclismos. Quando a gente lê o capítulo 6 do livro do Apocalipse, a gente percebe que quando Jesus começa a abrir os selos, o livro selado, que é citado no capítulo 5, começa a acontecer uma série de cataclismas, e isso daí é o que é chamado a ira do leão, o leão da tribo de Judá. Mas depois, mais à frente, nós vamos perceber que começa a ser derramado taças, copas da ira do ancião de dias, do Pai, que aí é uma intensificação maior ainda, mais abrangente, da ira de Deus sendo derramada sobre a humanidade. E nesse momento, repito, a igreja não estará aqui. Se você ainda não se inteirou sobre isso, se você não se interessou por esse assunto ainda, se você ainda não entende esse assunto, procure se inteirar, procure buscar, procure vir à igreja e aprender a palavra de Deus, porque isso diz respeito a nós e a nossa vida na eternidade, porque nós vamos viver aqui pouco tempo. Existe tartaruga vivendo mais do que ser humano, isso não pode ser normal. O ser humano é a coroa da criação de Deus. Como pode uma tartaruga viver mais do que um ser humano? Não é possível. Como pode uma árvore viver mais do que um ser humano? É porque tem alguma coisa errada, alguma coisa está fora, alguma coisa desconectou do plano de Deus, alguma coisa se perdeu, saiu das engrenagens que Deus estabeleceu para que acontecesse, não porque Deus perdeu o controle, mas quem perdeu o controle foi o homem, o ser humano. Então, irmãos, quero dizer para você que haverá um tempo nesse chamado período da tribulação e grande tribulação, que a Bíblia diz no capítulo 9, vamos ler, capítulo 9, versículos 5 e 6, do livro do Apocalipse. Você sabia que não vai haver morte nesse período? E quem morrer, irmã Roberta, nesse período será um privilégio, sabia disso? Ninguém quer morrer, né?
Nós não queremos. Mas nesse período que eu estou citando da grande tribulação, vai ter tanta angústia, tanta tristeza, tanta dor, tanto luto, tanto sofrimento, que as pessoas desejarão morrer e não morrerão. Só vai morrer nesse período aqueles que receberem a mensagem do Evangelho no período da grande tribulação, lembrando que a igreja já saiu, e que se tornarem cristãos, crentes. Esses sim morrerão. Observem, ó. Foi-lhes permitido que os matassem, que não os matassem, mas que por 5 meses, 150 dias, os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e de modo algum a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Perceberam o que vai acontecer no período da grande tribulação? Mas os salvos que estiverem naquele momento, que não faz parte mais da igreja, porque a igreja já subiu, que é na verdade os salvos que serão salvos na grande tribulação, que são compostos por Israel e pelos gentios, esses sim, serão privilegiados, porque eles poderão morrer, serão decapitados, por amor a Cristo, porque não aceitarão o sinal do anticristo, da besta. Será um privilégio para eles morrerem, porque eles morrerão, mas se encontrarão com o Senhor. Um outro texto para a gente entender isso, Apocalipse 14, versículos 12 e 13. Olha esse texto aqui, fantástico. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 14, versículos 12 e 13. Preste bastante atenção, porque hoje é uma noite de esperança, de salvação. Jesus está aqui, pronto para estender as mãos e te salvar. Olha lá, aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Não é para agora, é para a grande tribulação. A igreja vai subir antes. Aqui então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, desde agora quando? Desde aquele momento que a morte for tirada. Bem-aventurado aquele que puder morrer, ó. Olha lá, agora morrem no Senhor, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Eu já vi pessoas indo em culto fúnebre, lendo esse texto aí, pregando, dizendo: esse irmão descansou das obras dele. Agora as obras, esse texto não tem nada a ver com pessoas que morrem hoje. Esse texto é para pessoas que vão morrer nos dias da grande tribulação, no período em que a morte for tirada da terra. Mas para que nós não precisamos passar por essa grande tribulação, não precisamos alcançar esse momento de sofrimento, de angústia, de tristeza, de perseguição, de perdas, de separação com quem nós amamos, a esperança é hoje. Hoje tem salvação aqui nesta casa. Como Jesus chegou na casa de Zaqueu, o cobrador de impostos, Zaqueu disse para ele: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu quero quadruplicar, eu quero devolver quadruplicado. E Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, hoje tem esperança, hoje tem salvação, é hoje o dia que você pode tomar uma decisão para o Senhor. Glória a Deus. No final da grande tribulação, todos os crentes de todos os tempos, com exceção das pessoas que estavam no milênio, isso é uma outra coisa que eu vou explicar outra hora, eles estarão na Nova Jerusalém. Como diz o texto que nós lemos em Hebreus? Como diz? Hebreus capítulo 12, versículo 22. Mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, há uma companhia incontável de anjos. Olha aqui, os anjos do Senhor, incontável. A igreja, a assembleia, isso quer dizer, igreja significa reunião, assembleia, eclésia, chamados para fora, da onde? Do mundo, chamados para sair desse mundo aí, e vir fazer parte da fileira, daqueles que vão morar no céu, daqueles que se morrerem hoje terão esperança de se encontrar com o Senhor. Aqueles que morrem em Cristo, a Bíblia diz que os anjos vêm e levam ele para o paraíso, atravessam com eles num lugar chamado Vale da Sombra da Morte,
E aqueles que morrem sem Cristo são entregues aos verdugos, que são carrascos. Como está a tua vida hoje? Se nós partíssemos hoje, que um de nós, para onde nós iríamos? Fazemos parte da igreja? Versículo 22, quero ler esse versículo aqui até a gente entender. Chegaste ao Monte Sião, que é onde está a Nova Jerusalém, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Há uma companhia incontável de anjos, a igreja, a Assembleia Geral. Quando você faz parte da igreja, quando você decide por Cristo, você ganha o passaporte para entrar nessa cidade. Assembleia Geral dos primogênitos, dos que estão escritos no céu, sabe onde? Livro da vida. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos homens justos aperfeiçoados. Você sabe quais são os espíritos dos homens justos aperfeiçoados? São todos aqueles que já morreram e que já se encontraram com Cristo, foram aperfeiçoados. Eles alcançaram, eles venceram a tribulação desse mundo, eles venceram o sofrimento, o labor desse mundo, eles venceram as perseguições desse mundo, as tristezas, o luto, a separação, as perplexidades, a fadiga desse mundo. Por isso eles estão agora, tiveram seus espíritos aperfeiçoados, estão prontos para encontrar com o Senhor. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue de aspersão que comunica algo melhor do que aquele de Abel. Por que ele está citando o sangue de Abel? Porque a Bíblia diz que Abel, lá no Antigo Testamento, em Gênesis, o sangue dele clama por justiça, clamando em favor do seu próprio irmão, que matou ele. Mas o sangue de Jesus não clama apenas pelo irmão, pelo seu próprio irmão, apenas por Caim, clama por todos aqueles que receberem ele como Senhor e Salvador. O sangue de Jesus purifica o meu, o teu pecado, de toda a humanidade, de todo aquele que se decidir, de todo aquele que tomar uma decisão e se entregar para ele. Eu finalizo lendo mais um versículo, Apocalipse 19, vamos ler a partir do versículo 1, glória a Deus. Observe esse texto, o texto de Hebreus diz: chegaste ao Monte Sião. O momento em que, isso aqui, irmãos, é o momento da chegada de todos os salvos à Nova Jerusalém. Nós não conseguimos imaginar, né? Depois destas coisas, sabe o que é isso? Advérbio de tempo. Depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma imensa multidão. Perceberam? Uma imensa multidão. Não é esse barulho que nós estamos ouvindo aqui, é a voz de uma grande multidão, como voz de muitas águas, que dizia: aleluia, a salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Observe a palavra aleluia aparecendo pela primeira vez. Se você não gosta de dar aleluia, se eu não gosto, pessoas que não gostam da igreja pentecostal, onde se dá aleluia, onde se louva a Deus, dá glória, ele não está pronto para ir para o céu, porque lá o culto é pentecostal. Você sabia que já passou gente aqui por essa igreja e que disse que não gostava porque a gente ficava fazendo muito barulho, não gostava dos aleluias, do barulho, não está preparado para ir para o céu, porque lá vai ter. Observe, verso 2: porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta. Essa aí é a igreja falsa, a Babilônia, né? Que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: aleluia, glória a Deus. É pentecostal, e a fumaça dela sobe pelo século dos séculos. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Perceberam? E saiu do trono uma voz dizendo: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Isso aqui não está falando de estatura, não. Pequenos e grandes está falando de poder socioeconômico.
pessoas que têm muita ênfase no mundo, pessoas que são ilustres e aquelas que são insignificantes, pessoas que estão no alto do poder e outras que estão lá embaixo, pequenos e grandes, chegarão na Nova Jerusalém, saudarão e cantarão e louvarão ao nosso Deus. Olha lá. Também ouvi uma voz como a de grande multidão, como a voz de muitas águas, e a voz de fortes trovões que dizia: Aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Perceberam, irmãos? A esperança da noiva do Cordeiro, a igreja, a assembleia, a igreja reunida, a igreja que louva, a igreja que exalta, a igreja que adora, a igreja que magnifica, a igreja que canta, a igreja que exalta o nome do Deus Todo-Poderoso, a igreja que foi chamada para fora do mundo. Todos vão chegar naquele dia. E a Bíblia diz que a igreja habitará na Nova Jerusalém, que é essa cidade indescritível. A Bíblia dá a descrição dela, mas nós não conseguimos alcançar. Então, o Salmo 46, depois vocês leem em casa, que é um salmo escatológico. A Bíblia diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Está falando da Nova Jerusalém, o rio que sai do trono de Deus, porque essa cidade é um complexo gigantesco, segundo o que a Bíblia diz. O Salmo 87, lê na sua casa depois, que vai falar sobre os moradores dessa cidade. Então a esperança de Israel, da nação de Israel, é terrena, habitar na terra, na nova terra, mas a esperança da igreja é celestial. E quando terminar, passar-se todas as coisas, novos céus e nova terra, então essa gigantesca cidade, a Bíblia nos mostra que ela pousa na nova terra, e aí nós seremos tudo em todos, nós em Jesus, Jesus no Pai, nós nele, tudo em todos. E aí será uma única esfera, uma única dimensão, uma só grei, tudo em todos. Então, irmãos, a chegada da igreja na cidade santa, nessa cidade celestial, será marcada por um grande culto cheio de aleluia, de glória, de honra, um culto pentecostal. Quem não gosta do culto pentecostal não está preparado para ir para lá. Quem não está preparado precisa se preparar, porque os dias estão se findando. Estamos chegando nos últimos momentos. O ponteiro do relógio da existência está dando as últimas voltas. Isso aí são prenúncios que nós estamos vendo. Princípio das dores. Jesus Cristo está voltando. Você está preparado para encontrar com Ele? Hoje é uma noite oportuna. Tem alguém nessa noite que deseja receber Jesus como Salvador? Coloque-se de pé, por favor. Hoje é uma noite especial, né? O Senhor está falando conosco. Se você tomar uma decisão hoje, você fará parte dessa assembleia. Mas chegaste ao Monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a uma companhia incontável de anjos, a igreja e a assembleia geral dos primogênitos. Glória a Deus. Como lá no céu o tempo é outro, já é, lá já é, aqui ainda será, lá já é. Pastor Fábio já está nessa glória. Os que partiram em Cristo já estão lá, porque lá já é, aqui ainda será. Nós estamos atrasados aqui, no nosso tempo aqui. Então, irmãos, quando nós chegarmos lá, que nós nos encontrarmos com Ele, para Ele vai parecer que Ele acabou de chegar lá. Você está preparado? Tem alguém que quer receber Jesus como Salvador? Dá um sinal com a sua mão aí, nós vamos orar. Tem alguém? Se não tem, nós já vamos orar. Que seja uma oportunidade hoje, porque nós não sabemos se daqui a pouco vai ter outra, né? Glória a Deus. Nós não sabemos. É muito rápido, passa assim, ó. Vamos orar?
Soberano e eterno Deus, no nome de Jesus, te agradecemos por esta noite, por mais uma oportunidade, Senhor, de te louvar e te exaltar, pela tua palavra, pelo teu povo aqui reunido. Sustenta-nos, Senhor, com a destra da tua justiça, nos fortalece, nos renova e nos dá a condição de chegarmos lá, Senhor. Que nós possamos vencer, chegar nesse momento de glória, lá na cidade celestial, possamos encontrar todos aqueles que nós já conhecemos e amamos, mas já partiram, Senhor. Que o Senhor nos dê essa oportunidade, nos prepara, que nós não venhamos a perder o foco, que nós não venhamos a olhar para a esquerda e nem para a direita desse mundo caído, Senhor, mas que possamos abandonar tudo aqui para estar com o Senhor. Dá-nos uma noite tranquila, de paz e de bênção, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos terminar, né?